Daí, pessoal, mais uma resolução. Leia as afirmações a seguir. Duas retas coplanares são concorrentes, duas retas que não têm ponto em comum são reversas. Dadas duas retas reversas, existem dois e apenas dois planos paralelos, cada um contendo uma das retas. Os pontos médios dos lados de um quadrilátero reverso definem um paralelogramo. Bom, então eu tenho que verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. Eu vou começar com essa primeira que está bem tranquila. Duas retas coplanares são concorrentes. Bom, duas retas coplanares são concorrentes. Retas coplanares são retas que estão no mesmo plano. Se elas estão no mesmo plano, automaticamente elas são concorrentes? Não, né? Eu posso ter, por exemplo, assim, ó, duas retas coplanares, ou seja, duas retas no mesmo plano, onde eu tenho aqui uma reta R e aqui uma reta S. Deixa eu melhorar aqui. E uma reta S, que são paralelas entre si. E, portanto, não tem ponto em comum. São duas retas que estão no mesmo plano, são retas coplanares, e elas não são concorrentes, porque elas não estão se cruzando. Lembrando para ti que retas concorrentes são retas que se cruzam, que têm ponto em comum. E essas duas paralelas não têm ponto em comum. Logo, a primeira aqui, ó, ela é falsa. Ok? A segunda, dadas duas retas reversas, existem, aliás, a segunda é aqui, segunda. Duas retas que não têm ponto em comum são reversas. Posso aproveitar a mesma figura aqui. Duas retas que não têm ponto em comum automaticamente são reversas? Não, porque eu tenho o caso, por exemplo, de retas paralelas. Ó, não tem pontos em comum e são retas reversas. As retas reversas, deixa eu colocar aqui, ó, quando é que as retas são reversas? Ok, elas não têm ponto em comum. Beleza. Não tem ponto em comum, elas não se cruzam. Só que elas são de planos distintos. Elas estão em planos diferentes. Elas não são coplanares. Ok? Então, duas retas que não têm ponto em comum são reversas. Retas reversas não têm ponto em comum, mas o fato delas não terem ponto em comum não as torna reversas. Por exemplo, o caso das paralelas, que não têm ponto em comum e não são reversas porque estão no mesmo plano. Portanto, essa aqui também é falsa. A terceira, dadas duas retas reversas, existem dois e apenas dois planos paralelos, cada um contendo uma das retas. Essa aqui talvez seja a mais complicada de fazer dessa questão, né? Essa número 3. Eu vou me valer de um desenho, né? No desenho vai ficar bem mais simples de perceber se é verdadeiro ou se é falso. Então vou precisar aqui de um desenho onde eu manifeste as retas reversas. Como retas reversas estão em planos diferentes, para eu indicar essas retas reversas é necessário fazer o desenho em 3D, né? Fazer o desenho em espaço. Então vou colocar esse desenho aqui, ó. E vou traçar aqui as retas reversas, tá? Vou fazer uma reta reversa. Acho que essa posição aqui, ó, é uma posição boa. Deixa eu mudar aqui. Ok. Então eu vou colocar uma reta reversa aqui, ó, essa aqui, passando essa aresta aqui no chão dessa caixa, né, desse bloco. E a outra reta reversa aqui, ó. Observa que realmente essas retas aqui, elas estão são reversas, elas não se cruzam. Uma passa aqui embaixo, outra passa lá em cima, elas não cruzar-se-ão, estão em planos diferentes. Essa reta aqui azul, por exemplo, eu posso dizer que está nesse plano aqui. Deixa eu fazer aqui azul. Eu posso dizer que está nesse plano aqui. E a reta vermelha está nesse plano aqui. Ou ainda, eu posso dizer que a reta vermelha está nesse plano aqui e a azul está nesse plano aqui embaixo. Ok? Então, são retas em planos diferentes e não se cruzam. Ok, aí eu tenho as duas retas reversas. Agora pensa comigo, está me dizendo que dadas essas duas retas reversas, existem dois
e apenas 2 planos paralelos, cada um contendo uma das retas. Isso é verdadeiro. Olha só, imagina que eu tenho esse plano aqui em cima. Olha só, esse plano aqui em cima, essa tampa, contém esta reta, que eu vou chamar aqui de, sei lá, reta R. E esse plano aqui embaixo, claro que esse plano aqui também contém essa reta aqui azul, né? Mas eu penso nesse plano aqui embaixo, ó, contém a reta azul, que eu vou chamar de reta S. E observa que essa tampa, vamos dizer assim, esse plano superior aqui, ele é paralelo a esse plano inferior. E só tem esse jeito, não teria um outro plano que passasse ou em uma reta ou em outra e fosse paralelo a esses dois. Então esse plano é paralelo, aliás, esse plano contém a reta R, esse plano contém a reta S, mas eu não tenho nenhum outro plano que seja paralelo a eles que contenha uma das duas retas. Então essa número 3 aqui, ela é verdadeira. Então eu vou lá para a lâmina, onde eu estou marcando, e vou acrescentar aqui, ó, essa é verdadeira. E aí está faltando a última também não é muito simples. Diz assim que os pontos médios dos lados de um quadrilátero reverso definem um paralelogramo. Bom, então é preciso conceituar quadrilátero reverso. Quadrilátero reverso. Bom, quadrilátero tem 4 lados, né? E tem 4 vértices. Então esse quadrilátero ele é reverso quando os vértices estão em planos diferentes, em planos distintos, em planos diferentes. Se eu desenho um plano assim, ó, aqui está o plano, tá? E nesse plano, que eu vou chamar de plano alfa, eu desenho um quadrilátero qualquer, vou colocar um quadrilátero assim, por exemplo, ó, 4 lados, tá? Assim, ó. Aqui eu tenho um quadrilátero. Observa que esse quadrilátero ele está colado ao plano, ele está contido nesse plano, ok? Então esse quadrilátero ele é do mesmo plano, então ele não é um quadrilátero reverso. Quadrilátero reverso é quando eu tenho 3 vértices em um plano e um outro vértice fora desse plano. Então isso é quadrilátero reverso, certo? O melhor para entender o quadrilátero reverso é através de um desenho. E nesse desenho eu já vou inclusive verificar se é verdadeiro ou se é falso essa número 4 aí. Ó, aqui está o desenho. Consegue observar aqui um quadrilátero nessas linhas amarelas? E aqui eu tenho os seus vértices. Ó. O vértice, que cor que eu vou usar aqui para tirar aqui, ó. Aqui eu tenho o vértice B, aqui o vértice A, o vértice D e o vértice C. Está aí o quadrilátero. Mas observa que o vértice B, ele está nesse plano aqui, vamos dizer assim, de cima, ó, esse plano que eu vou chamar de plano alfa aqui, ó. E os vértices, o vértice B, o vértice B, o A e o C, né? O ABC estão em alfa. E depois eu tenho aqui o ACD, esses outros 3 vértices, num outro plano, que eu vou chamar de plano beta. Então eles não estão todos no mesmo plano. Bom, e inclusive aqui, ó, o ângulo desse diedro aqui, ó, o ângulo entre esses planos não importa, tá? Esse ângulo θ aqui, ó, não importa, certo? Bom, agora eu vou pensar, ele está me dizendo que os pontos médios dos lados desse quadrilátero reverso, já defini o que é quadrilátero reverso, os pontos médios dos lados do quadrilátero reverso definem um paralelogramo. Então, vou pensar, ó, ponto médio aqui, vou chamar esse ponto médio aqui de ponto médio 1, M1. Aqui eu tenho um outro ponto médio, vou chamar de M2. Aqui outro ponto médio, lembra o que é ponto médio, né? Fica no meio do lado. Ó. AD, o ponto médio está bem no meio do AD. Vou chamar isso aqui de ponto médio 3, M3. Ponto médio entre CD aqui, ó, bem no meio entre CD, que eu vou chamar de M4.
Aí ele está me dizendo que isso aí forma um paralelogramo. Bom, o que é um paralelogramo? Os lados opostos são paralelos. Por isso o nome, né? Paralelogramo. Lados opostos paralelos. Por exemplo, um quadrado é um exemplo de paralelogramo. Esse lado é paralelo com esse, e esse aqui paralelo com esse. Um retângulo também. Ó, o retângulo também. Ó, esse lado é paralelo com esse, e esse paralelo com esse. Tem ainda o paralelogramo típico, né? Que é aquele que é meio atravessado, assim, ó, meio inclinado. Ó. Também esse lado paralelo a esse, e esse aqui paralelo ao seu oposto. Professor, então dá um exemplo de um quadrilátero que não seja paralelogramo. Assim, ó. Ó, por exemplo, esse aqui até é paralelo com esse, mas esses dois aqui, observa, não são paralelos. Isso aqui é um trapézio, certo? Então, só para definir o que é um paralelogramo, tá? Então está me dizendo que os pontos médios formam um paralelogramo. Então agora eu vou ligar esses pontos médios. Deixa eu ver se eu consigo botar com essa cor aqui. Não aparece. O azul não vai aparecer, logicamente. Verde também não. Vou depender só do vermelho nessa figura aqui. Ó, aqui e aqui. Ó. Então nota que esse lado, essa base média, ela é paralelo ao AC aqui, ó. É paralelo ao AC. E essa base média aqui, ó, M3, M4, também é paralela ao AC, porque é um triângulo aqui, ó. E aí, aqui no chão, né, o triângulo aqui que eu estou te mostrando, ACD é um triângulo. Então, essa base média, que está sendo formado pelos pontos médios, essa base média é paralela ao lado AC. E essa outra base média aqui, ó, M1, M2, também é paralela ao AC. Se eu sei que M1, M2 é paralelo a AC e M3, M4 é paralelo a AC, eu sei que M1, M2 é paralelo a M3, M4. Vou escrever isso, ó. M1, M2 é paralelo a M3, M4. Ó. Então eu já sei que lados opostos são paralelos, esses dois. Aí eu teria que pensar nesse lado aqui, ó, ser paralelo com esse aqui, ó. E aí eu faço o mesmo raciocínio. Eu teria a construção de, em vez de colocar aqui, ó, essa linha ligando a C, eu ligaria aqui, ó, a B, faria o transverso assim. E aí eu perceberia que esse lado vai ser paralelo, vai ser paralelo a esse. Então realmente forma-se aí um paralelogramo, e essa número 4 também é verdadeira. E aí então eu volto para lá, onde eu estou marcando, e essa última aqui também é verdadeira. E aí eu tenho F, V, eu tenho 13 4 verdadeiras. 13 4 verdadeiras, letra D. Ok? Então é isso, é um exercício que demanda, aí, principalmente nas últimas duas afirmações, um raciocínio de abstração geométrica bem, eu acho, complexa, né? É necessário ter esse desprendimento aí para imaginativo. Eu acho um exercício não muito simples, requer bastante treino, né, de manipular essas figuras de forma mental. Fica meu forte abraço, te agradeço a visita e até a próxima.